Desde que eu comecei a trabalhar em jornalismo, ouço e já participei inúmeras vezes de discussões sobre a ética, né? A ética na nossa profissão. Eu vou colocar aqui um ponto de vista que não tem nenhuma pretensão de ser perfeito, acabado, nada disso. É uma provocação mesmo. Vejamos, vocês, por exemplo, o encanador tem código de ética? O pedreiro tem código de ética? O lavrador tem código de ética? O cara que cuida do gado, o cara que corta carne no açougue tem código de ética? Não. Ora, por que não tem código de ética essas profissões? Por que as profissões que têm códigos de ética são profissões que têm pretensões ao poder? Não ao poder formal, da hierarquia do Estado e tal, às vezes até tem, mas do poder de ascendência sobre as sociedades, né, sobre os seus iguais. Né? Quem são? São os advogados, são os médicos, são os engenheiros, são os jornalistas, enfim, estamos ali, né, tal. O que é o código de ética a rigor? Pensa aí. O código de ética é um conjunto de regras, de leis particulares. É como se já não houvesse nas leis gerais, que são estendidas ao pedreiro, ao lavrador, ao açougueiro, ao encanador, essas leis que servem para todos, são as leis gerais, já contemplam, na quase totalidade, os procedimentos, as regras, as condutas, né? As posturas que todos devemos seguir como integrantes de um mesmo conjunto que é a sociedade, enfim. Ao fazer códigos de ética, sempre tive a sensação que as profissões procuravam suas próprias legislações, quer para julgarem a si próprias, quer para distinguir-se das demais categorias comuns, ou outras finalidades explícitas ou não, conscientes ou não. Eu sempre tive muitas dúvidas quanto à utilidade objetiva dos códigos de ética, em função dessas razões que já expus. E até porque eles me parecem obsoletos diante de outras questões que têm a ver com a ética, mas não têm a ver com os códigos. Eu vou perguntar para você, por exemplo, quando você não faz alguma coisa que não deve fazer, no campo moral, no campo comportamental, né? Quando você não comete uma covardia, quando você não comete uma apropriação indébita, quando você não trai, quando você... Enfim, quando você se conduz de uma forma correta, você está seguindo que código de ética? Quando o encanador, no bidê da sua casa, põe água quente no lugar da água quente e água fria no lugar da água fria, ele não está apenas poupando a sua bunda de uma queimadura acidental, ele está fazendo o que ele tem que fazer porque é o compromisso dele com ele mesmo, com a formação dele, com o ambiente social dele. Ele chega em casa, olha para os filhos, papai, o que você fez? Eu sou encanador. Papai, então, há um conjunto de valores, de éticas, se quiserem chamar assim, que não dependem de nada escrito, de códigos corporativos, profissionais, etc. e tal. É o travesseiro que determina, é o espelho que cobra, é o que você traz do berço, do teu ambiente familiar, do teu ambiente coletivo, enfim, do teu ambiente de grupo. É o que você desenvolve vivendo e construindo valores. Pessoas que têm códigos de ética não estão sujeitas a menos erros éticos do que aquelas que não têm. Não ter o código de ética também não garante a ninguém uma ética superior àqueles que têm. O que eu estou dizendo é que tanto uma coisa quanto outra não dependem da regra escrita. Há muitos aspectos no jornalismo, muitas características, muitas peculiaridades, muitas situações que vocês vão enfrentar ao longo da vida e que demandarão, às vezes, decisões das quais até você possa se arrepender depois.
você, à luz da ética mesmo, possa se arrepender. Você, por exemplo, para seduzir uma fonte, prometer-lhe, digamos, algum tipo de atenuante à narrativa dele, caso ele seja envolvido diretamente no caso que você está investigando. Digamos, vamos pegar o exemplo da delação premiada, que está tão em evidência hoje. O que é a delação premiada? Mal comparando, por favor, não peguem nada aqui como se fosse o professor de matemática, porque eu não sou, não estou tratando de ciência exata. São provocações. Vejamos, você pega um criminoso que cometeu um crime, confessa o crime e dá uma aliviada na pena dele, às vezes até libertando-o, em troca dele denunciar um crime mais grave. Nós doamos propina para 28 partidos. Esse dinheiro foi desmembrado para 1.829 candidatos. As sociedades, isso não foi inventado no Brasil, muito pelo contrário, as democracias grandes já trabalham com esse tipo de troca há muito tempo. A rigor, se você for olhar pela frieza da ética, lá, pô, pelo amor de Deus, como é que você vai aliviar o lado de um vagabundo, de um criminoso, de um canalha? Porque, além de tudo, ainda traiu o outro criminoso, parceiro dele, só porque o outro criminoso é maior, o crime foi maior. E aí as leis, a sociedade, as regras, a ética dá uma aliviada aqui. A rigor, se você for olhar friamente para esse exemplo, ele concedeu aqui, ele admitiu um deslize, né? Ele abriu mão de valores aqui em troca de outros lá. Abriu mão de determinados fundamentos morais e éticos aqui em função de um objetivo para lá. Ao longo da tua vida, você vai se deparar, muito provavelmente, com situações do gênero. O que você concede? O que você tolera? O que você cede? Né? Para que isso não se transforme num suicídio de consciência, não? É preciso que você tenha a convicção interior de que está agindo com ética. A sua ética. A ética dos seus valores, do olhar da tua mãe, da voz severa do teu pai, ou vice-versa, sabe? A ética dos seus companheiros que você ouve, da luta que você vê eles travando, da consciência que você tem em relação aos outros, né? Dos seus compromissos com você mesmo. Então, esses desafios vão muito além de qualquer código escrito. Estão muito mais próximos de você, apesar disso. Estão dentro de você. Essa é um pouco a minha leitura sobre a questão da ética, que eu acho que dá para discutir bastante aí.